Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aqueles que estão aqui presentes agora e aqueles que verão esse evento nas próximas horas, nos próximos dias. Essa é uma vantagem dos eventos online, né, que ficam gravados a posteriori, né, então pode-se ver aí quando quiser. Eu sou Zé Virtual, está dando um problema no som, né, no áudio. Desculpe-nos. Vocês estão vendo algum problema? Juliana, faz um favor para mim, tira o seu microfone, por favor. Ela travou. Bom, são questões do mundo atual, né? Vivemos online, em breve, certamente, estaremos fisicamente presentes, mais próximos, e estando online, temos que conviver com essas falhas de sistema, ou falhas nossas frente aos sistemas, né? Então, é o que temos por hora, né? É o que temos por agora. Mas voltando ao seguinte, eu quero, em primeiro lugar, né, assim, expressar com grande satisfação que hoje nós teremos um evento aqui, mais um dos webinários, né? Tivemos um a semana passada, teremos um agora no próximo dia 27 e outros aí ao longo do semestre, né? Dentro desse universo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Arquitetura e Design, dentro desse universo nós estamos, obviamente, criando uma caixinha, que é uma caixinha específica para educação continuada. Nós apelidamos de educação continuada em foco, tá? E tem como um dos objetivos, né, divulgar, né, essa coordenação junto aos alunos, né, da FAO Mackenzie, né, tanto da arquitetura quanto do design, para que eles possam desfrutar dessas oportunidades que nós trazemos aí para os profissionais que se formam, né, no Mackenzie. Nós cuidamos, portanto, de pós-graduação, mas é uma pós-graduação que nós chamamos lato sensu, né, ou cursos de especialização, tá? Então, hoje nós temos 6 cursos, na verdade nós temos 5 cursos em andamento, 2 do design, o curso Design Estratégico, que agora muda o nome, né, a partir da próxima turma, para Gerenciamento Estratégico do Design. Quem está na frente, na representação desse curso, é o professor Luiz Alexandre, que é o proponente, inclusive, do curso lá atrás. Está aqui presente hoje. Temos o Design Transcultural, que é uma parceria que nós temos com a escola L'École de Design Nantes Atlantique, em Nantes, na França, tá? Temos mais 3 cursos, o curso Arquitetura, Cidade e Desenvolvimento Imobiliário, que é um curso orientado para arquitetos que querem trabalhar com projeto para o mercado imobiliário, mas que tem uma preocupação com a dimensão urbana da arquitetura, o curso Gerenciamento de Empreendimentos da Construção Civil e o curso Práticas de Gestão em Sustentabilidade em Arquitetura e Urbanismo, tá? Então, hoje, especificamente, nós estamos aqui tratando desse tema, né, que chama-se Novos Padrões de Consumo no Mundo Pós-Pandemia, Consumo Regenerativo, cuja convidada, né, temos a satisfação de receber aqui, uma também das professoras do nosso programa Lato Sensu, do curso de Design, antigamente Design Estratégico, e agora do curso que vai mudar de nome, né, Gerenciamento Estratégico do Design, que é a doutora Adriana Lima. Temos também presentes aqui a professora Juliana Bertolini, que é professora também, já da nossa FAO, professora da casa mesmo, tá? Do design, também colabora com a gente ali nos cursos Lato Sensu, em 2 cursos de design. Professor Luiz Alexandre, que representa esse curso. É muito importante que o grupo de alunos, né, e também aqueles que não são alunos, ou que não foram alunos do Mackenzie, que estejam, porventura, assistindo a esse evento ele é aberto para a sociedade como um todo, tomem ciência aí dos nossos programas. São programas muito orientados para
digamos assim, subsidiar a vida, a atuação profissional prática, né, dos profissionais formados que querem estudar, né, estudam por vários motivos, né? Alguns estudam e voltam para o lato sensu porque têm saudades de estudar, outros têm saudades da própria universidade, mas, grosso modo dizendo, a maior parte volta porque, na verdade, quer ter uma qualidade de conhecimento que os ajude no seu dia a dia do trabalho prático, na sua atuação profissional. É bacana os cursos lato sensu, porque além dessa pegada prática, digamos assim, que há, né, com muita qualidade de informação, as informações também não são estáticas, são informações dinâmicas, porque na medida em que o conhecimento avança, existe uma constante, uma permanente atualização, né, dos conteúdos, mas é muito importante também porque é uma oportunidade de melhorar os relacionamentos, né, aumentar o grupo de relacionamentos profissionais que o aluno demanda, né, que na verdade o profissional demanda nos tempos atuais, tá? Esse curso, esse tema que está sendo falado hoje, né, que é o tema desse webinar, ele está associado ao curso Gerenciamento Estratégico do Design, que está com as matrículas abertas para uma eventual turma de outubro. Nós estamos querendo fechar a turma de outubro, acreditamos que podemos, e ele estará sendo oferecido no modelo online ao vivo, no modelo síncrono. Isso é bacana também, porque gera uma oportunidade não só para São Paulo, mas para outras cidades, até para o Brasil inteiro, para outros estados, tá bom? Então, eu convido, né, eu sou coordenador do programa como um todo, e eu convido a todos que entrem no nosso site, né, entrem lá nos nossos cursos de especialização. Existem os cursos presenciais, os cursos EAD. Nós teremos agora, a partir de outubro, o nosso primeiro curso EAD convencional, que é o curso Gestão e Desenho da Mobilidade Urbana Sustentável. Vai ser muito bacana esse curso, uma parceria com a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, e nós estamos com muitas expectativas positivas em relação a isso, né? Apesar de ser nossa primeira experiência EAD, tem um corpo docente super bacana, assim, muitos professores, alguns muito conhecidos como palestrantes também. É um curso muito bacana. E o curso Gerenciamento Estratégico do Design, que é um curso muito bacana também, que aborda questões relativas ao design corporativo, há inúmeros aspectos relacionados ao design alternativo ao design de produto, design gráfico, que tradicionalmente dominou o campo do design durante muito tempo, tá? Então, eu desejo, quem vai conduzir o evento é o professor Luiz Alexandre, eu desejo a ele, né, estendendo a Juliana, e especialmente a nossa querida convidada Adriana Lima de Oliveira, muito sucesso no evento e que seja um evento muito proveitoso, tanto para a mesa quanto para todos aqueles que o assistirão. Tá bom? Um abraço para todos e bom evento. Até logo. Obrigado, Ali. Bom, então, sejam muito bem-vindos, né? A gente agradece muito a audiência de vocês. Mais uma vez, agora da minha parte, quero mais uma vez fazer o agradecimento da professora Adriana, que vai compartilhar um pouco com a gente aqui de alguns dos inúmeros assuntos que ela trata na componente curricular dela, de novas perspectivas em comportamento do consumidor, né? Então, quando a gente estava pensando nesse evento, conversando com a Adriana, eu falei assim, o que a gente pode falar, né? Que gostinho que a gente pode dar para as pessoas que estão interessadas no curso, saber um pouquinho mais a respeito. E a Adriana tem um cardápio enorme, né? Porque novas perspectivas em comportamentos do consumidor em 2021, né? É quase que uma realidade distópica, né? Se a gente pensar 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, assim, é tudo novo, né? Até o próprio termo novo, né? Acabou ficando desgastado um pouco, falar o novo normal, a nova normalidade, né? Mas, assim, é tudo muito atual, tudo muito recente, e a gente está aprendendo, e que bom, né, com a professora Adriana, que é uma pesquisadora no assunto e que pode sempre nos trazer o que há de mais atual, né, nesses assuntos. Então, assim, agradecer a professora Adriana e a professora Juliana, que vai, junto comigo depois, bater um papo, conversar a respeito, né, tirar dúvidas com a professora Adriana, aproveitar que ela está aqui com a gente.
Então, assim, Adriana, acho que a palavra está com você aí, se você quiser começar a sua apresentação, fica à vontade. Tá ok, acho que liberei a câmera aqui. Luiz, professor Luiz, obrigada. Obrigada, professora Juliana, também, por estarem aqui. Sabe que eu não tenho roupa para fazer essas coisas com vocês, né? Eu vou tentar aqui falar um pouquinho sobre consumo, né? O que é isso, meu Deus do céu? E eu sempre brinco que no curso eu chamei de novas perspectivas, porque falar de tendência, eu não sou um instituto de pesquisa, então a gente precisa aí pensar mesmo em perspectivas, e ela tem uma abrangência muito maior. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu posso compartilhar minha tela? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Perfeito. Isso. Tá. Como agora eu não vejo mais vocês, qualquer coisa, Luiz, você me chama, tá? Opa. Fica tranquila que a gente está cuidando de você aqui, tá? Por favor. Tá então vamos lá, pessoal. Trouxe esse tema, consumo regenerativo, para falar desses novos padrões de consumo no mundo pós-pandemia. Pós-pandemia, conforme o professor Luiz já falou, é até polêmico, né? Porque o que é pós nesse mundo pandêmico? Então, vamos pensar aí pós-pandemia como sendo sinônimo de futuro. É isso que a gente quis trazer aqui. E aí, o que nos motiva, né, o que motivou esse tema, foi justamente considerar como será, né, esse consumo nessa pós-pandemia, né? Será que ele é o mesmo? E se ele mudou, o que mudou, como mudou e por que ele mudou? Então, o objetivo... Nossa, ele está com delay, essa apresentação. Eu vou tentar ver se eu consigo arrumar aqui. O objetivo nosso aqui, e eu vou fazer isso de uma maneira bastante sucinta, para que a gente consiga conversar depois, né? É identificar, compor e analisar esses elementos que operam na mudança do comportamento de consumo. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira breve, né? Considerando os 150 slides que eu tenho para vocês. Brincadeira, não tenho isso, mas é só para a gente tentar falar sobre esse assunto, e para isso eu separei a minha fala, dividi a minha fala em 3 pontos, né? O primeiro deles é o quê, né? Para a gente explorar um pouquinho quais são as mudanças que impactam no comportamento de consumo. O segundo é como, né? Compreender como podemos identificar a cultura do consumo contemporâneo. E o terceiro é o porquê, né? Por que falar em consumo regenerativo hoje? O que isso significa? E aí, quando a gente vai para explorar esse tema, eu tenho 3 vetores bastante importantes, significantes, para falar desse impacto. O primeiro é o digital, e depois social, e o terceiro ambiental. Esses 3 vetores juntos, eles constroem a base de um novo modelo econômico chamado economia regenerativa, que a Box 1824 vem falando já há algum tempo. E aí, quando a gente fala em digital, né, destrinchando um pouquinho esses 3 drives, a gente fala em identidade digital, e aí essa vida, né, on-life, negócios digitais, estamos falando de plataforma, trabalho digital e o impacto que isso tem na legislação trabalhista, por exemplo, e principalmente comunicação, né, dado essa onda de desinformação que a gente tem. E se pensarmos que pelo menos 83% dos brasileiros, segundo a TIC Domicílio, que saiu ano passado, tem acesso à internet, e desses 91% realizam compras online, ao mesmo tempo, o preço da conexão permanece a principal barreira de acesso. E acesso cai diretamente na questão social. E aí, para falar de social, gente, não tem como não passar pela desigualdade, pela saúde pública, pelo saneamento, tudo isso que a pandemia escancarou, né? Moradia, acesso à informação. Então, se eu pegar
pelo menos 2 elementos aqui, né, mobilidade e meio ambiente, eu posso trazer, por exemplo, o estudo do mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo, por exemplo, que saiu em 2020, né, que aponta que em São Paulo somente 18% reside em um raio de 1 quilômetro da estação de transporte de massa. E a coleta de lixo, e somente 2% da coleta de lixo é feita de forma seletiva. Então, se o vírus não discrimina a classe social, e isso é verdade, também é verdade que ele impacta as populações que vivem em situação de vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade não diz respeito só ao ser humano. A vulnerabilidade também diz respeito, tem um delay aqui, a terceira instância, o terceiro drive que a gente falou aí, que é o ambiental. Então, não conseguimos separar mais o que é natureza, homem, máquina. A pandemia acelerou esse futuro, né? Então, alguns autores vão dizer, e a gente viu bastante isso agora no dia 11 de setembro, que o 11 de setembro foi o divisor de águas para o século XXI, né? A queda das torres. Com a pandemia, alguns outros vão dizer que não. O que faz, né, o que marca a passagem do século XX para o século XXI é a pandemia, né? Então, será que estamos diante de um consumidor mais conectado, exigente e solidário? Pensando, né, nesse espírito do tempo, a gente precisa compreender se essa proposição é verdade, né? Como é que a gente entende e responde a esse questionamento. E para isso, eu trago 3 autores, isso é sempre o que eu faço em aula, tá, pessoal? Sempre alguns autores aí que vão nos ajudar a ver, a identificar aí essas, né, pincelar essa realidade, entender essa realidade. Então, o primeiro deles eu trago Bauman, né, já é conhecido, mas justamente porque ele fala que nada é para durar, ele já vem falando disso há muito tempo, com a sua tese da sociedade líquida. A Slade Fontenelle, que nos ajuda a pensar no consumo mais do que troca, né, uma forma de sociabilidade. E também fala de um consumidor reflexivo, né, que é justamente esse consumidor desse consumo regenerativo que a gente está falando hoje, e que é fruto de um sistema produtivo moderno. E, por fim, o Ulrich Beck, que vai falar da sociedade de risco, né? Essa sociedade de risco nada mais é que a maneira pela qual a sociedade se organiza em resposta ao risco, e o risco ele trata o risco, né, ele já fala desse risco como a degradação ambiental no centro do debate, que é o que a gente tem e vê sido falado hoje, né, no contemporâneo. E aí, abundância e risco, pensando na abundância com a tecnologia e o risco, no caso do meio ambiente, né, como esses 2 vetores, o grande desafio que se apresenta para a humanidade é encontrar respostas para que o desenvolvimento produtivo não ocorra de maneira predatória, né? E aí, pensando nesses vetores, eu trago 2 estudos, um global e um local, que nos ajudam também a pensar nessas mudanças, né? Aonde estão inscritas essas mudanças. O primeiro deles é a Agenda 2030, né? Que aponta a erradicação da pobreza como um dos maiores desafios da nossa época. E um documento local do SEDBS, chamado Visão 2050, e SEDBS é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que já fala, que já tem como um dos seus objetivos a economia regenerativa. Está aí o termo regenerativo aqui em pauta. Então, ele fala de um objetivo no qual as necessidades de todas as pessoas, pensando aí na erradicação da pobreza, são atendidas sem esgotar os recursos do planeta. Então, a visão desse relatório aponta para o futuro em que os elementos geradores da vida ocupam lugar central na economia. Né, e que elementos são esses? A água, a terra, o ar, alimentos, né?
E se o futuro não é mais como antes, eu trago aqui como referência as aspas são do Krenak, que é esse ativista, líder indígena. Se o futuro não é mais como antes, para eu conseguir analisar esse cenário, eu vou pegar esse conceito, esse binômio de abundância e risco para tensionar esse tempo presente. E vou fazer isso pensando nos contratos globais, né? E também vou utilizar 3 instâncias. A primeira delas é a instância empresarial, é das empresas, né? Como é que elas estão aderindo a esse discurso regenerativo? E aqui a adesão ao ASG, o ISG, não é por acaso, né? Meio ambiente, sociedade, governança são prioridades para as empresas se globalizarem, isso daí é um trava-língua, né? E se capitalizarem, né? E aqui a gente não está falando de propósito, tá, pessoal? Isso daqui é investimento, tá? A segunda instância é das marcas de produtos e serviços. Então, qual o impacto dessas narrativas regenerativas para as marcas, né? E a gente tem visto também o movimento delas nesse sentido, tá? E a terceira instância são das pessoas, né? Uma geração, e aí que se inspira ou personificada na figura icônica da Greta Thunberg, né? Que é essa ativista da sustentabilidade, das mudanças climáticas, e a gente e alguns estudos vão dizer que são nativos, né? Nativos da sustentabilidade ou dessa geração preocupada com a sustentabilidade. Lembrando que, claro, a gente não generaliza, tá? E vamos falar aí de geração um pouquinho mais para frente. Outras manifestações também fazem parte dessas instâncias, e elas ganham força principalmente na participação política, e essa participação política tem sim lugar no que a gente fala das questões de gênero, diversidade, que inclui principalmente, essa é a questão, a inclusão da mulher nessa política. É o que alguns autores vão chamar da era do cuidado, que tem uma prerrogativa, né, dessa mulher à frente das questões políticas. A gente vai falar um pouquinho também mais ali para frente, tá? Mas pensando principalmente nessas instâncias aí, questões de gênero, diversidade, cocriação e etc. Isso tudo se encontra nessas outras manifestações. Mas por que falar em consumo regenerativo, né? Produtor, principalmente, porque produtor não é só pessoa jurídica, né? Consumidor não é só pessoa física. E somos todos cidadãos. Esse é o grande foco, né? O consumidor como cidadão. E como falar de cidadania para uma geração, né, mais versátil, mais livre, mais hiperconectada e, principalmente, que interage no mundo por meio da tecnologia. Lembra que eu falei da não generalização? Claro está que uma geração alfa na Europa é diferente da América Latina. Porém, como a gente viu, a tecnologia ela é transversal a essas classes, né? E transversal a essa geração. A apropriação que cada uma delas faz da tecnologia, sim, é diferente, mas ela permeia todas elas, tá? Então, por isso que a gente traz, porque o importante é pensar aqui nessa interação do mundo por meio da tecnologia, e isso faz toda a diferença. Se nós estamos evoluindo do paradigma da acumulação para o paradigma do cuidado, viu que a gente falou aí da era do cuidado, né? E isso está posto principalmente nesse relatório da Visão 2050. Será que isso é mesmo uma adesão ou só uma mudança circunstancial? Será que estamos mesmo aderindo a esse consumo regenerativo, a essa ideia da regeneração, ou isso é só uma aparência, é só um modismo, é só circunstancial?
Para pensar sobre isso, vale lembrar que o termo não é novo. Na economia, a gente tem esse termo regenerativo, que aparece desde 2003, no Capital Institute, que lança essa ideia, e ela é acelerada, né, pela pandemia. No design, a gente já tem isso também, então, o educador e ativista, em 2016, Daniel Wall já falava disso, com o livro Design de Culturas Regenerativas. E os estudos de futuro, os institutos de tendência também já falam desse assunto, inclusive a equipe do White Rabbit dos Futuros Possíveis, que são institutos de tendência, eles apresentaram um estudo em 2020, falando em futuros regenerativos. Então, até aqui a gente consegue ver, né, o leque de instâncias onde a palavra regenerativo se instaura. Economia regenerativa, futuros regenerativos, narrativas regenerativas, culturas regenerativas. E pensando nisso, como é que a gente se apropria desse conceito regenerativo para o campo do consumo? E aí, uma coisa importante, não tem como falar de consumo se a gente não falar de produção. Não há como a gente chegar ao consumo sem antes pensar nessa mudança nos modos de produção. E isso quer dizer, principalmente, uma mudança de cultura, né? E quando a gente fala em produção, a gente está falando em um ecossistema, né? De pensar nesse ecossistema. Na sequência, a gente muda a forma de distribuição. Quando a gente fala em distribuição, a gente está falando principalmente em mobilidade, né? E, por fim, a gente muda a comunicação sobre o consumo. E aqui, comunicação é política. Então, o consumidor, esse consumo regenerativo, do qual estamos falando até agora, não tem como falar dele se a gente não falar da mudança na produção, no início. E aqui eu fecho a apresentação com vocês, espero não ter atrapalhado tanto, mas para dizer que regeneração está para além da sustentabilidade e da mitigação de danos, né? Ela se propõe a criar esse ecossistema que a gente falou, né? Onde meio ambiente, economia e sociedade possam trabalhar juntos e florescer. E eu deixo aqui a ideia de o que está no horizonte menos, em vez de produtos, soluções. É isso que a gente tem visto, né, muito se falar, né? Em vez de produtos, soluções. Mas, se enxergarmos que estamos passando por uma transformação, né, essa transformação do consumo regenerativo, pensando que não dá para falar de consumo sem falar de produção, precisamos admitir também que nossa experiência de mundo, essa experiência coletiva de mundo, e a inserção da humanidade na natureza, na biosfera, terá que se dar de outra maneira. E essa outra maneira é o que o termo regeneração tenta significar, tenta produzir significados para que a gente pense essa mudança. Então, eu trago as aspas aqui do Krenak novamente, que também já fala desse futuro regenerativo, para a gente pensar pensar na regeneração para além da sustentabilidade como forma de mudança nos modos de produção, distribuição e comunicação. Só para dizer o quanto esse tempinho aí, esses 20 minutos que eu falei, aqui tem todas as referências, isso eu vou deixar com o professor Luiz, caso algum aluno se interesse, e agradeço muitíssimo aí a paciência de vocês por terem me ouvido até aqui. Uau, quanta coisa, Adriana. Eu vou admitir aqui que, num determinado momento da sua fala, eu desliguei o modo mediador e liguei o modo aluno designer e eu fiquei assistindo a aula mesmo, assim, sabe? Porque a quantidade de insights, né,
que essas reflexões geram e que, organizadas da forma como você colocou, são muito poderosas, né? Assim, para quem trabalha com processos criativos, para quem trabalha com o futuro, né? Com projetar é um pouco a visão de um futuro possível, né? Então, assim, como essas considerações elas impactam ou deveriam impactar cada vez mais, né, o nosso cotidiano profissional, não só como designer, mas em sala de aula também, né, enquanto professores, enquanto alunos, muito legal. Pelo que eu conheço da Juliana, me atrevo a dizer assim que foi um encontro de almas, hein, Juliana? Estava aqui só assim. É isso mesmo, esse autor. Não é? Então. Esse cara, eu também acho. Pô, devo dizer também, né, que eu adorei. Juliana, desculpa te... Vocês estão me ouvindo? Coloca o microfone mais pertinho. Vou colocar. Vocês devem ter percebido que eu, assim, nos 45 do segundo tempo, eu mudei para o celular. A gente percebeu. O meu computador decidiu que não ia, né? Então, entendi. De novo acontece. Aqui uma prova cabal dos bens sobressaindo sobre o ser humano. Só pra gente... Não tem mais como separar, né? Decidir. Não tem, eles decidem por nós. Então tá, você não vai fazer, tudo bem. Então, vamos trocar. Então, Adriana, queria também te agradecer demais por essa apresentação. Peguei a palavra aqui, vou fazer alguns comentários e umas costuras, claro. Já que o Luiz passou a bola, eu vou pegar, tá? Por favor. Já sabe. Eu percebi algumas coisas, tracei alguns paralelos, né? Queria trazer. Primeiro que esses momentos de reflexão e mudança, né? Se a gente pensar na história da industrialização, principalmente na história da industrialização, eles sempre vieram a partir de grandes crises que chacoalharam, né, a sociedade, porque a gente sabe que essa construção, esse entendimento da natureza, esse entendimento dos recursos e dos meios produtivos, ele começou de uma maneira muito voraz, né, e de uma maneira muito... eu ia falar lacaniana, mas não é esse cara. Não é esse cara. Mas de uma maneira onde tinha uma percepção desses recursos bastante utilitarista, né? A terra está aí, os recursos estão aí. Então, assim, na verdade, essa percepção, ela é recente, né? Assim, na década de 70, que se começa a falar, opa, ixi, não vai dar certo isso aí, né? Vamos, ande 10 casas para trás. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu percebo que é nesse momento também que começam a haver políticas, né? Começa a haver um engendramento, uma organização de poderes para colocar limite e para regular de alguma forma, através dos acordos internacionais todos, né? Você trouxe esse da agenda da ONU, mas tantos outros, né, tantos não, né, porque é recente, década de 70, que foram sendo realizados para tentar segurar esse negócio. Então, isso me trouxe bastante essa reflexão da política, né, porque a tua fala traz bastante a questão do lado das pessoas, dos meios produtivos, mas a gente sabe como é o ser humano. E aí eu sempre fico pensando que se não esbarrar na questão política, como é que eu fico pensando? É porque é assim, né? A história está aí mostrando. Então, acho que a primeira reflexão que eu queria também ouvir que você pensa, né? E se a política vai dar conta, a política está onde a política está olhando, para onde a política está olhando, as políticas que regem os meios produtivos, para limitar isso, para permitir ou para abrir essa nova, abrir as portas desse novo mundo, porque isso se for regulamentado, isso não vai, né, acontecer. Tem uma série de outras observações, mas eu vou trazer essa primeira. Tá Tive o que dá tempo de falar.
É o que dá tempo, exatamente. Senão, eu falo na minha aula, eu extrapolo o tempo, porque aí a gente tem que refletir sobre, vai filosofar sobre isso. Mas, olha, eu vou pegar a sua fala, eu acho que eu vou dividir em dois para pensar melhor. Uma coisa é essa separação, né? A gente já tem essa separação, que é muito da área industrial, que é o que é mercado, o que é Estado e o que é sociedade. Essa separação, hoje, ela já está muito fluida, né? E não existe mais vida fora da política. Eu não consigo mais identificar que exista alguma coisa fora disso. Agora, é bom pensar que tudo está introjetado. Eu não preciso tirar o mercado para poder falar de política, para inserir, né? E como é que eu faço isso junto? E quando eu penso em fazer junto, né? Lembrando que o mercado, ele não é assistente público, né? Ele tem um propósito que é gerar lucro, então, né, a gente precisa pensar nisso daí, quem está, né, quais são os objetivos, mas pensando pensando em fazer juntos, aí eu chego na segunda proposição aqui para pensar, que é a ideia do desenvolvimento. O que é desenvolvimento hoje? É diferente da era industrial, do que a gente imaginava o que é desenvolvimento na área industrial. Era uma flecha para cima, né? Que só ia em uma direção, ou você cresce ou você morre. O que isso muda quando a gente fala em economia circular, né? E agora uma economia solidária, por exemplo, que tem outro significado que não é nem circular também, né? Porque aí ela não fala só de economia, fala de outras instâncias. Então, eu acho que uma coisa interessante disso que você falou é a gente pensar em desenvolvimento. E no desenvolvimento a gente tem a parte de produção e do consumo, que eu sempre falo que o consumo é outra face da produção, então não tem como pensar isso de forma separada. Mas isso é uma boa reflexão. O que é sucesso daqui para frente? O que é desenvolvimento daqui para frente? A gente fala tanto em desenvolvimento sustentável, o que isso significa realmente? Não é? Exatamente. Esse conceito e essa percepção, e acho que vem trazendo a questão da pandemia, que escancarou essa fragilidade, que marca de novo esse novo entendimento para as pessoas desses conceitos, né, esses conceitos de felicidade, esses conceitos de sucesso. Para muito sucesso hoje é estar vivo. Eu estou vivo, isso é o sucesso, pessoas que passaram, né, por essa pandemia, sofreram isso de uma forma, né, grave. E você colocou isso, eu até tinha notado aqui, a questão da cultura, né, porque quando a gente cunha esses conceitos, por exemplo, isso, o que é felicidade, o que é desenvolvimento, o que me guia, né, para onde eu estou olhando, quais são os conceitos que me guiam para onde eu olho. Eu não consigo, para mim isso é cultura, né, a cultura ela é a forma do bolo que está, e eu gosto de chamar de visão de mundo. Eu sou gaiana, do queijo, eu gosto muito de falar em visão de mundo, porque justamente esses valores, né, que vêm, que vão me direcionar, né, esse olhar me fazer escolher por aquele caminho ou por aquele outro. Eu vou até só emendar numa coisa, porque isso me leva a pensar nessa geração que você trouxe muito bem, né, organizada na figura da Greta. E eu, Juliana, tenho bastante esperança nessa geração. De um lado, também acho que eles vieram a mais, é sempre assim caminha a moralidade. Então, bom, né, finalmente a gente está falando, né, de mulher, de gênero, de raça, a gente está falando de uma maneira muito mais consciência, uma escuta e com uma empatia muito maior, e essa geração a gente percebe nos alunos, bem. Então, o cutucão essa geração vai ser mais feliz do que a gente. Olha, que essa é uma resposta de $1 milhão, e eu vou dar aqui para vocês. E eu vou dar aqui para vocês, não, brincadeira. Olha, eu tenho impressão, não, são alguns autores falando, né? Não é só a Adriana está ali embasada por eles,
Mas quando eu falei da passagem do século XX para o século XXI, a partir da pandemia, isso é muito verdade, né? Porque ela realmente trouxe, a gente está no olho do furacão, principalmente por conta dessa questão do meio ambiente e da tecnologia, né? A gente saiu da ideia do homem no centro de tudo, que eu acho que o 11 de setembro, ele ainda deixava o homem no centro de tudo, para uma outra coisa ali, que é essa ruptura que a gente está falando. Eu não sei realmente se ela será mais feliz, porque eu acho que a ideia de felicidade será outra. Essa é a grande questão. A ideia de felicidade talvez tende a mudar. E aí, a gente não está falando que a tecnologia vai salvar o mundo, e a gente também não está falando que essa é a melhor geração de todas, mas que existe, né, a gente está numa época de convergência dessas gerações, né, uma época em que, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração mais nova, que a partir da tecnologia é preocupada com a sustentabilidade, a gente tem a inserção no mercado de uma geração mais velha, né, que ainda está produtiva, porque afinal de contas a gente está vivendo mais, então a gente tem essa conexão, né, essa forma, né, de colocar junto várias gerações. Então, eu acho que isso é positivo, né, e para a gente pensar, e aí, mais uma vez, nesse consumidor que é cidadão. Pensar em consumo é pensar na produção, e se a gente for pensar em produção, a gente pensa nessa ideia do meio ambiente e da tecnologia envolvida. Então, talvez, a nossa ideia de felicidade vai mudar. E aí, assim, eu não estou falando, existe até, é um outro assunto, mas existe até aquele, como é que produto interno bruto, tem um produto interno bruto de felicidade, não tem isso? Alguma coisa, né? Felicidade interna bruta. Felicidade interna bruta, que isso que foi feito também a partir dessa ideia de abundância, né? Abundância dos recursos dados principalmente pela interação com a tecnologia e com o meio ambiente. Eu não acho que vai ser mais isso. Assim, eu tenho a impressão que a gente vai mudar o patamar do que é felicidade. A gente está pensando, regeneração é isso, né? Não é só você passar de um estágio para o outro, é você ter uma fusão, um amálgama e mudar. Talvez seja isso, é o que pelo menos esse termo regenerativo está se propondo. Vamos ver. Muito bom. Juliana, só para lembrar, assim, o seu áudio está bem ruim, então, assim, quando você for falar pertinho do microfone, que está bem complicado de ouvir, mas a Adriana, ela reproduziu uma parte aí da sua fala, né, para a gente poder pegar o gancho e desenvolver o assunto. Mas, assim, já que eu peguei a palavra para mim, então, eu também queria dividir aqui um insight, uma questão que surgiu quando você estava falando, né, quando você estava apresentando, Adriana, que tudo bem, é óbvio, né, mas o óbvio dito, ele repercute na gente de uma outra forma, né. Então, assim, você mencionou 3 instâncias, né, eu até anotei aqui, mercado, Estado e sociedade, né. Então, assim, são três instâncias, são três coletivos, né? E esses coletivos, no final do dia, são formados por pessoas, né? Então, assim, é curioso você falar isso, e depois, quando você fala da era do cuidado, né? E a impressão que me passa é, assim, a gente parece que está avançando como sociedade, como coletivo, prefiro como coletivo, para um outro nível de consciência, né? Parece que a crise, ela se instala e nos obriga, né? Nos obriga, de fato, a ir para um outro lugar e a gente tomar um outro nível de consciência e incorporar outras questões. Porque, assim, quando a gente fala em sociedade, Estado, né, e mercado, né, é uma visão dissociada, né? Você mesma traz
a produção como contraponto do consumo, né? Então, assim, parece que a gente vivia numa espécie de dissociação, né? De uma maneira dissociada, e que agora a gente precisa integrar tudo isso, né? Enquanto indivíduo, aí eu falo como indivíduo, né? Enquanto indivíduo, em cada um de nós, a gente precisa integrar esses aspectos por conta dessa urgência do cuidado. Aí eu coloco essa era do cuidado que você mencionou, né? E talvez, quem sabe, aí a transformação comece a acontecer nos seus coletivos, mercado, sociedade e Estado. Não sei se faz sentido isso ou se eu viajei demais, Adriana. Não, você já está na filosofia mesmo. Vamos pensar nessa na psicologia mudança aqui, assim, É verdade, é verdade. Tomada de consciência, desculpa. Psicologizei. Não, mas é isso mesmo. É muito bom até sua fala, porque é justamente isso que eu quis mostrar a partir do binômio abundância e risco, que é justamente esse estado de crise, porque a gente vive ao mesmo tempo uma era de abundância e uma era de risco, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma, as mudanças que vão acontecer pensando nessa preservação do meio ambiente, nessa integração do meio ambiente, não vai nos fazer voltar a uma era pré-industrial. A gente está fazendo com o carro andando. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que criar soluções, que era isso que a gente coloca ali, não pensar em produtos, mas em soluções integrando tudo isso. Então, eu concordo contigo, sim, que é uma nova forma aí de você integrar, né? Essa é uma palavra que também é outro buzzword, né? Outra palavra da moda, mas essa obviedade é que a gente não está colocando em perspectiva. A gente está passando por ela, porque as coisas acontecem hoje, estão acontecendo, obviamente, muito rapidamente. E a pandemia foi um acelerador de futuros, eu coloquei isso também na apresentação. Essa aceleração faz com que a gente não tenha tempo de reflexão. Então, parece tudo muito óbvio, parece, mas eu já ouvi isso daí, mas, de novo isso daí? Só que a gente não para refletir, né? Qual é o tempo da experiência, não deu tempo ainda a gente está falando, né, de economia, e eu citei vários, né, uma economia circular, economia regenerativa, economia, tem muito, né, são muitos termos, e aí por isso eu reforço a importância da comunicação. Quando você tem esses muitos termos, o que eles significam, e aí eles vão se fragmentar, e eles se fragmentam a partir da comunicação também. E hoje, quando a gente fala em tecnologias TICs, né, tecnologia da informação e comunicação, eu não estou falando só de um sistema de comunicação, eu estou falando de um processo produtivo, que é a economia da atenção, a economia de dados, mais uma para colocar na economia. Então, a importância disso tudo. Então, não é óbvio, né, por mais que pareça que a gente está ouvindo muito isso daí, porque a gente tem excesso de informação, mas a gente não tem o tempo da reflexão para isso ainda. Assim, tentando trazer assim, isso para o dia a dia, né, para o concreto, né, enquanto você estava falando, me ocorreu um exemplo agora, que acho que foi muito presente, né, para uma parte de nós, pelo menos, mas, assim, desde que começou o trabalho remoto, né, desde março do ano passado, né, até agora, então, assim, a gente passou a viver das nossas casas, né, então a gente trabalha, a gente consome, a gente se entretém, é tudo dentro de casa, né, então, assim, antes a nossa vida era mais fragmentada, a gente ocupava outros espaços, a gente se espalhava pela cidade, a gente talvez não se desse conta do impacto o impacto dos nossos hábitos de consumo, né? Hoje em dia, você fala assim, beleza, eu consigo pedir tudo online, né? É muito cômodo, né? Eu consigo pedir tudo, o supermercado vem até mim, a comida vem até mim, mas a quantidade de embalagem, a quantidade de resíduo que você gera, agora ficou evidente, ficou patente, são pilhas, né?
e aquilo começa a te incomodar, uma coisa que você não se dava conta antes, ou que pelo menos aquelas pessoas mais visionárias ou mais sensíveis para isso, acho que hoje está no dia a dia de muito mais gente. Né? Então, assim, por isso que quando você fala que talvez a pandemia tenha escancarado algumas coisas, né? Então, assim, para aquelas pessoas que ainda não se davam conta, olha, tá aqui, as coisas estão aqui. Não tem como colocar para debaixo do tapete, porque a realidade, você está vendo a realidade. Né? E isso gerar um incômodo e falar assim, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que esse hábito ele é sustentável de uma maneira mais ampla do termo sustentabilidade? Né? O cuidado com o outro, eu acho que tudo isso se integra nessas pequenas coisas do dia a dia, nesses pequenos sinais do dia a dia. Você falou uma coisa, Luiz, eu acho que eu vou fazer uma pequena inserção que eu passei rapidamente pela apresentação, mas tem muito a ver, que a gente sempre fala, né, a pandemia escancarou a desigualdade, e aí você trouxe a questão do home office, né? Claro está, quem faz? Para quem mesmo é o home office, né? Quem pode fazer isso? A gente vai falar bastante disso, e a desigualdade vem como termo para poder explicar isso, né? Embora ele consiga explicar que sim, a desigualdade sempre esteve, essa desigualdade sempre existiu, né? O que acontece hoje com a pandemia, e a gente fala da crise, para a gente pensar de que modo a gente está encarando essas condições desiguais. E aí, quando a gente fala de risco, a gente está falando de energia. Energia não é só para você que está no home office, energia é o que você está pagando de conta de luz hoje. Não precisa nem necessariamente, você pode trabalhar fora, mas a sua conta de luz aumentou. Então, é menos individual, e olha que interessante, é menos individual e mais coletivo, só que esse coletivo não é necessariamente isso que a gente observa de alguma coisa. Né? A gente precisa pensar bastante nisso, né? Porque dá a impressão de que a gente vai fazer de novo a mesma coisa e não mudar nada, né? A gente está mudando a embalagem sem mudar a essência. A gente precisa pensar nessa essência. Então, não adianta falar em empatia se eu não consigo pensar nesse outro junto comigo. Não é uma coisa fácil, porque quando você pensa, a sua visão de mundo é você e suas circunstâncias, né? E as circunstâncias são diferentes para cada um. Então, isso vai ser um dos desafios que a gente tem daqui para frente, é repensar as coisas mesmo, parar para pensar. E aí eu volto àquilo que a Juliana perguntou no começo, que é, não tenho como fazer isso se eu não pensar também como cidadania. E cidadania está totalmente implicada em política. Não tenho como não pensar. Por mais ruim que seja, eu não tenho como não pensar. Isso daqui para frente é o que vai mover, inclusive negócios. Porque se eu estou falando que a mudança é de produtos para soluções, que tipo de solução impacta, né, ou atende o seu consumidor, ou aquele que você está almejando, mas que tem impacto na sociedade como um todo, né, no meio ambiente, no ambiente de negócio como um todo. Só retomando, né? Juliana, seu microfone, tá? Segura o microfone. Dá para me ouvir melhor? Agora sim. Mas a italiana vai fazer o quê com a mão segurando o microfone? Posso? Quando você fala disso, né, de política, eu fiquei aqui lembrando dessas, e de economia, né, de uma nova economia, e dessa economia regenerativa. É muito, assim, a gente pensar que esse modelo econômico, né, ele foi devidamente cunhado e escolhido, e é gerido para ser desta forma, e
que existem outras formas de fazer. Eu acho que a gente reflete muito pouco sobre economia, pelo menos a gente esquece até, a gente vive dentro de um modelo econômico, a gente esquece, né, de questioná-lo, ou a gente faz... eu sou essa pessoa que faz os vieses na minha microexistência aqui, né? Então, no prédio, na família, a gente vai criando outras formas de gerar, de conseguir viver dentro dessa economia, agindo de outras formas que não sejam sempre essa do consumo. Existe essa construção, a gente estava falando também de felicidade, né? Essa construção de que a felicidade é fadada, ela é totalmente relacionada com o consumo. Eu consumo, logo sou feliz. Eu não consumo, não sou feliz. O Lipovetsky fala muito disso, deve ser o autor, deve ter aquele livro, Felicidade Paradoxal, que fala, né, bastante desse modelo de felicidade. Você até falou da felicidade interna bruta, e a maior naquele momento, né, que foi medida do Butão, que é um país que absolutamente não é um país consumista. Tem até uma série de fotos, né, do Basil, do fotógrafo, que ele pega todos os objetos que as pessoas têm dentro de casa, em vários países. O Butão é impressionante, assim. As pessoas têm quase nada, assim, sei lá, 3 copos, são limpos, deve ter pertencido a toda a geração da família, mas as pessoas, essa consciência, né, das coisas, da história, da importância das coisas, e que, de novo, vai esbarrar em como eu consumo, a minha visão de mundo, os valores que eu carrego para construir essa visão de mundo e esse modelo econômico aí, né, assim, eu de novo vou dizer que eu tenho lá o meu otimismo com essa geração. Acho que essa geração da Greta aí vai chegar no poder, essa geração vai ser capaz de construir alguma outra coisa que a gente não sabe o que é, e a gente observa, né, e quando a gente pesquisa, quando a gente deve palestras como a sua, a gente percebe que as inteligências, elas existem, né? Esse cérebro aqui do bicho-homem é muito capaz, já fez muita coisa, já resolveu muitas das questões que são cruciais, que são problemas-chave para a questão da sustentabilidade, né? E para essa regeneração, apesar da falta de tempo, né, apesar da gente não conseguir reconstruir uma floresta centenária em 5 anos, mas as inteligências, elas estão aí, e elas precisam ser colocadas para correr, né, para construir esse novo mundo. Eu estou pincelando um monte de coisa, mas é um pouco como eu estou entendendo essa construção desse futuro que pode gerar esse consumo regenerativo, que tem esse suporte. Felicidade. Sim. Ju, eu acho que a gente pode falar aí, vou começar pela economia. Economia é uma abstração, né? É uma construção. Ela não é dada, ela não está na natureza, né? A gente precisa também pensar um pouco nisso, né? De como são os mecanismos que constroem essa produção. Então, pensar nisso é muito importante. Eu acho que a gente já tem hoje estudiosos falando, inclusive o Dalbor, aqui mesmo, em São Paulo, na PUC, ele fala sobre isso, né, dessa mudança na economia, como é que a gente pode reverter essa situação da financiarização. Então, acho que a gente já tem personalidades que vão nos ajudar a pensar nessa nova economia, que eu falei que não é uma flecha para cima, né? Envolve muitas outras coisas, e para que a gente consiga a inclusão que a gente está se propondo, né, ou a erradicação da pobreza, como a Agenda 2030 se propõe, a gente precisa repensar a economia como modo de produção. Outra coisa é a política que a gente falou,
né? E aí você falou da questão do poder, né? Que essa geração, essa nova geração, e aí a gente tem aí uma esperançazinha que elas cheguem ao poder. Mas aí eu estou pensando a política mais como um mecanismo não de poder, mas Foucault fala de espraiamento, né? De um poder rizomado, de um poder espraiado, que não necessariamente ele vem de cima. E esse poder espraiado são os coletivos, né? Quando eu trouxe aquele emblemazinho que estava escrito, né, as mulheres na política, é de um coletivo chamado As Minas, né? Então, o que a gente está vendo também é que esse poder, ele deixou de ser, não é que ele deixou de ser centralizado, ainda existe esse poder centralizado, mas o que a gente está vendo é um movimento, que é esse movimento de baixo para cima, né? É isso que eu estou chamando de política, né? É isso que a gente está vendo como política, não é necessariamente partidos políticos, né? Mas instâncias, né, de cidadania. E aí, por fim, a gente chega no consumo. E aí você trouxe uma coisa, eu não lembrava o lugar, é Butão, né? Foi ótimo você lembrar. Porque aí a gente pensa, fala, então se a felicidade é não consumir, ai meu Deus, eu tô fora, então eu nem... Acho que a minha matéria vai se excluir, tá, Luiz? A felicidade está em um não consumo. E isso realmente é muito interessante a gente pensar, porque a gente consome a todo momento, né? E quando eu trago o consumo como a outra face da moeda, como a outra face da produção, você percebe que a gente não vive sem. Não tem como não existir, né? Uma vez que eu consumo, uma vez que eu produzo, esse consumo já é implícito. Então, não é que eu consumo menos, eu posso consumir de forma diferente. Eu acho que aí o regenerativo entra exatamente nessa mudança, né? Como é que eu posso fazer isso, só que de maneira diferente, considerando que eu não vou deixar, né, ele está muito, muito associado à aquisição de algo, né? Mas ele está muito além disso. Aí eu acho que a Slade nos ajuda a pensar nessa forma de sociabilidade e pensar nesse consumidor reflexivo, que também é um produto dessa produção que a gente está vendo hoje, que é calcada nesse meio ambiente e na tecnologia, por isso que ela chama de reflexivo, mas que essa reflexão, ela sim gere frutos para você pensar na cadeia como um todo e modificar essa cadeia inteira. Não sei se eu respondi, mas era por isso. Não, total. Também essas duas, as micropolíticas, né? A política do dia a dia, o jeito que eu brincava com os alunos, que eu falava, não adianta nada você reciclar o seu lixo, selecionar tudo e brigar com o seu vizinho. Um pouco tratar mal e brigar com a tua mãe. Eu falei, você não tá só, né, conseguir fazer as coisas coletivamente. E esse modelo existencial, ele é bastante fundamentado nesse individualismo. A gente não aprende na escola. Eu tenho vivenciado com entusiasmo a escola. A minha filha tem 6 anos e o outro tem 4, né? Então, assim, eu tenho vivenciado com entusiasmo a inserção de conteúdo de inteligência emocional nas escolas de educação infantil. Claro, eles estão aqui, né, na nata do privilégio do ápice, do clube, numa escola particular, mas se falar em inteligência emocional, né, se falar em autonomia, mas nessa função do coletivo de alguma forma, nessa interdependência, eu vejo isso com muito entusiasmo, porque a gente vem de uma educação da competição, né? Do ser melhor. Exato. Então, e existe essa, ao mesmo tempo a gente vê, como você falou, né, a gente vê esse coletivo como o das Minas e tantos outros, e historicamente também a gente vê que é assim que as coisas aconteceram. Eu gosto muito também de alguns estudos, tem estudos recentes da neurociência, na verdade, do funcionamento do cérebro como um órgão que ele está muito mais ele se desenvolveu no homem muito mais para fomentar a coletividade do que
para fomentar o indivíduo. Olha que coisa maluca. Então, o cérebro, ele serve, de certa forma, para isso, assim, né? O bicho-homem, ele é um bicho social. E também essa explosão toda na pandemia, com esse isolamento, de que a gente vê, né, nos alunos, nos familiares, de depressão, porque a gente não está se relacionando. Então, eu espero também que essa sede, essa crise de excesso de isolamento que fez tão mal para a gente, vire uma sede de aprender a viver juntos, né? De aprender a fazer juntos, de experienciar outros modelos, né? Aqui no meu prédio é uma coisa muito maluca, porque eu falo que é uma mini comunidade, e na pandemia mais fechada, assim, aconteceu um movimento muito legal. Acho que em vários prédios aconteceram isso, né? Mas aqui aconteceu muito essas. Quem tem não sei o quê, a gente fez de um grupo de Facebook, mas aí ele cresceu pra caramba, assim, os pequenos negócios. As pessoas perceberam, né, uma coisa assim, boba, se for pensar, que é de um poder enorme se a gente levar para esses outros modelos de funcionamento, que caem, até, por exemplo, no que acontece nos modelos, como você colocou, né, de uso, mas não posse. Então, se eu divido o meu produto com alguém, ou se eu entendo que juntos, coletivamente, eu posso ter mais, usufruir de mais coisas, sem possuir tantas coisas, né? Então, é um modelo mental de visão de mundo que realmente pode vir, às vezes, dessa sede de uma nova experiência de vida. Eu espero que a gente saia melhores mesmo. Eu vou só complementar a sua fala. Quer ver uma coisa que eu tenho estudado bastante? Não é por acaso que eu estou aqui na FAO, e o Luiz é responsável por isso, é que eu acho que essa mudança de mentalidade, essa inclusão que a gente tanto fala, ela vai se dar no território, vai se dar na cidade, no espaço, e hoje no espaço urbano. Pensando no espaço urbano como essa grande massa, essa grande coletividade, porque é nesse espaço que a gente vai começar a ver as mudanças acontecendo, né? Porque a gente viu que na pandemia o quanto o espaço, né? Ele significa, ele faz falta, ele traz outras formas de sociabilidade, e a gente começou a valorizar esses espaços. Então, a partir dessa valorização dos espaços, a gente vai pensar e repensar esses modos de sociabilidade. Eu acho que a cidade aí está no que eu tenho pesquisado atualmente. Se essa mudança realmente vai acontecer, quais são os espaços dela? Legal. Adriana, antes de... Eu queria fazer mais uma perguntinha para você, mais uma provocação, assim, mas antes só cumprimentar aqui a professora Deise Maciel, nossa colega, está nos assistindo, boa tarde. Deise é uma querida. Então. Ricardo também, boa tarde. A Catarina Moraes, ela fala que é um conteúdo fundamental para o nosso mercado neste momento, né? Então, assim, Catarina é uma grande amiga. Então, eu falei para cá, vem, porque ela trabalha com isso, ela é diretora de empatia. Que fantástico, que legal. Então, ela é muito bem-vinda, já esteve comigo em algumas aulas também. Jefferson Alvarenga também, manda boa tarde, Luciana Vada também. Então, assim, só para a gente poder aqui também prestigiar quem está nos assistindo ao vivo, a gente entende que para nós, né, uma grande parte do nosso público nesse horário ainda está trabalhando e tal, então, assim, esse é um material muito rico. Sim, que claro. Ele vai ficar guardado lá no nosso canal, lá, e ele vai ser acessado, né, gradativamente. É isso que tem acontecido também com os últimos webinários, né, com os últimos vídeos que a gente produziu. Mas, assim, Adriana, já que a gente está encaminhando aqui para o finalzinho, assim, né, você conhece bastante já o perfil do nosso aluno, né, do design estratégico, agora gerenciamento estratégico do design. Então, assim, são profissionais das mais diversas formações, né? Então, assim, não só designers e arquitetos, mas, assim, das mais diversas formações que se preocupam ou que trabalham com criação e inovação,
né? Então, assim, se você pudesse trazer alguns pontos importantes, assim, algumas coisas, uns hot topics, assim, algumas coisas para a gente poder ficar atento, ligar o radar, né? Para a gente, nas nossas considerações projetuais, para que a gente pense, para que a gente incorpore isso na nossa pauta, né? Quais são alguns pontinhos que você poderia chamar a nossa atenção? Você que trabalha com perspectiva, então, assim, perspectiva, a gente está falando de ponto de vista, você enxerga mais longe do que a gente. Então, assim, o que você está vendo lá na frente que pode trazer alguns insights interessantes para a gente? Tá. Olha, a gente tem vários frameworks hoje para trabalhar. O Design Thinking é um deles, a gente tem hoje metodologias ágeis, todas elas vão nos ajudando aí a pensar naquilo que eu falei, que é menos produto e mais solução. Eu acho que isso a gente já tem, e a maioria dos alunos, eles já vem um pouco com esse pensamento, né, de buscar uma solução, e a tecnologia nos ajuda também nisso. Então, já que a gente tem vários frameworks e já que a gente tem alunos já pensando nessas soluções, eu acho que eu trago para pensar, pelo menos, eu gosto de números, né, pelo menos 3 perspectivas, que é a tecnológica, a econômica e a cultural, né. Então, olhar essas 3 perspectivas e pensem em como eu estruturei a minha fala, né, de você buscar autores que tratam sobre esse assunto, ele te contextualiza, né, e essa contextualização, mais uma vez, envolvendo a economia, a tecnologia e a cultura, ajuda, né, ajuda esse profissional a pensar nessas soluções, né, menos focado só nesse indivíduo que ele considera como consumidor do seu produto, mas principalmente no impacto que essa solução criada tem no ambiente. E aí a gente falando em meio ambiente, pessoas e máquinas. Eu acho que pelo menos essas 3, se é que eu posso. Eu já estou puxando a sardinha para o meu lado, porque quando eu falo em perspectivas, eu vou falando disso daí. Não estou chamando de frameworks, mas de perspectivas, que é estudar o assunto. Estudar o assunto, claro, é você ler os autores e ir para a rua. A gente não falou que o espaço é bastante importante? Vá ver. Vá lá entender sobre o que você está falando, quem é você na fila do pão. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Juliana, se você prometer falar pertinho do microfone. Cadê? Liga seu microfone aí. Eu acho que a gente estamos nos finalmente, né? Isso, pois é, então. Por isso que acabamos Então, só queria agradecer demais a Adriana, ao Luiz, pelo convite. Eu falei para ele, olha, tô toda maluca, atribulada, cheia de coisa, vamos fazer esta pausa para estar aqui Eu confesso que eu quase reclinei o pedido, não pelo tema, mas por um problema de agenda e de mente mesmo, né? Estou numa fase bem acelerada de coisas para resolver, trabalho, como todo mundo. Mas que bom que eu abri essa brecha, enfim. Então, agradecer demais pela tua fala. A gente pode pensar, né, outras conversas mais para frente, como a Adriana falou, muitos assuntos para a gente, né, costurar. Essa tua última colocação em relação a olhar a ir para campo, né, e olhar para as pessoas, eu realmente, né, vou dizer de novo, acredito nessa potência de inovação dessa nova geração, né, e das novas formas de existência. Acho que tem vindo essas outras formas de existência que vão precisar de outros territórios e vão se inscrever de outra forma no mundo, né, articular esse mundo, articular a cultura, a economia de uma outra forma que a gente que a gente às vezes vai se surpreender e daí podem sair, né, outros modelos, uma reverberação disso,
crescimento em escala, como muitos movimentos e ações comunitárias já fizeram, né, que começou de baixo para cima, né, então, como a gente... Oi? Sim, como isso a gente mesmo. vê a gente vê essa estrutura, né, então se o velho mundo não serve, né, e não nos trouxe felicidade, está ruindo, a gente vai criando esses espaços de ver essa movimentação das pessoas atingindo, né, essas novas estruturas, e pessoas como você que vão captar isso para levar, para formatar essas novas estruturas. Eu acho isso muito, muito potente. Então, obrigada. Acho que é isso que eu tinha para falar, para fechar. Bom, então eu também quero já ir finalizando, né? Agradecer, Adriana. Assim, eu estava ouvindo você falar e eu estava tentando lembrar a primeira vez que a gente conversou e desde quando, né, você esteve conosco, né, desde a primeira turma, né, então, assim, é uma grande satisfação ver, assim, a forma como você aborda o tema e a generosidade, e o capricho, e o cuidado, e o zelo, e, assim, com certeza, né, os nossos alunos, quem cursa, quem faz o nosso curso, tem uma excelente experiência ali, uma excelente possibilidade de pensar junto com você, de ter aula com você, né, a respeito desses assuntos que são tão importantes, né, então, assim, obrigado mesmo pela sua participação, por topar o convite, né, eu acho que, assim, eu também não sou uma pessoa muito do vídeo, então, assim, para mim estar aqui não é o normal, né, mas a gente dá um jeito e a gente vem e acaba fazendo porque a gente gosta, né? A gente gosta do que faz, a gente gosta do que pesquisa. Isso está acima, né? Até da própria, sei lá, da dificuldade de estar aqui no vídeo e falando em público, né? Mas, assim, obrigado, Adriana. Obrigado, Juliana, também, por ter aceitado o convite. Eu imaginei que fosse ser, assim, muito a sua vibe, por isso que eu te chamei, assim, porque eu achei que tem muito a ver com a sua pesquisa, tem muito a ver com a sua prática profissional, tem muito a ver com a sua prática docente também, então eu achei que vocês duas já, por si só, bastavam, e eu só tentei não atrapalhar muito aqui vocês. E também, assim, diga. Sim, eu é que agradeço. Eu que agradeço, Luiz, agradeço muitíssimo, Juliana, por ter participado aqui. Foi um desafio mesmo, Luiz sabe disso, eu não costumo participar, mas não porque eu não goste da pesquisa, eu gosto da aula, eu gosto da sala de aula, eu gosto dos alunos, mas isso daqui é um ambiente bastante novo para mim. Mas eu faço realmente com muito carinho e zelo, porque eu gosto de trocar esse conteúdo, eu sempre falo, né, que eu não estou colocando nada, gente, isso é uma troca. Então, para mim, isso é muito, muito, muito gratificante. Então, eu agradeço muitíssimo. Quem me proporcionou isso daqui, o Luiz não tem ideia, né, como eu fiquei feliz quando ele falou, olha, pode vir que você tem uma cadeira aqui cativa. Eu falei, opa, não tenho roupa para isso, mas eu venho. E a professora Juliana também, que foi muito generosa também, e agradeço muitíssimo os dois, viu, a oportunidade. Então, agradecer também, né, a quem está nos assistindo agora, a Luzenir também, é uma fã sua, pelo jeito aqui, a professora Deise Maciel também, que, né, coloca aqui mais um comentário, Regina de Lima Pires também, né, então, assim, agradecer quem está nos assistindo, quem vai nos assistir em outros momentos, né, e só para registrar, essa é uma pequena amostra, né, de uma disciplina, de uma componente curricular do nosso curso de gerenciamento estratégico do design, que está com matrículas abertas agora para turmas de outubro, né, então, assim, todos vocês são muito bem-vindos, né, a poder estudar com a gente, poder
pensar nessas questões juntamente com a gente, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.